Já de volta com o terceiro e último bloco do programa dessa semana, estudando os 7 selos do Apocalipse. E nesse momento aqui nós já vimos as cenas de abertura do primeiro selo, do segundo, do terceiro, do quarto selo. E agora vem um novo período, as cenas de abertura, a cena de abertura do quinto selo, pastor Edmur. Apocalipse capítulo 6, 9 e 10, conforme a gente pode ler em nossa Bíblia. Perfeitamente. A gente encontra então agora um novo período da pregação do Evangelho, em que houve também um momento de contínua perseguição. Né? A gente percebe às vezes o que acontece na pregação do Evangelho em relação ao segundo, terceiro, quarto selo, nem sempre dá para definir num período exato assim, mas é até contínuo. Né? Como então, se fossem períodos sucessivos, né? Mas por exemplo, dentro do contexto aqui da leitura do quinto selo, a gente percebe que houve mártires, pessoas que dedicaram a vida a Cristo e por isso foram perseguidas e até a perseguição de morte. Por amor ao Evangelho, né? E isso aconteceu na pregação do Evangelho durante todos os tempos. Né? Aconteceu com quase todos os discípulos, depois acontece nas igrejas subsequentes, enfim. Então, o quinto selo, ele se remete a esses mártires, mas como uma lembrança divina, né? Uma lembrança divina daqueles que foram fiéis a ele até o fim. E aqui um segredo para a vitória espiritual, a perseverança até o fim. Claro. Esses homens e mulheres, eles deram a vida a Deus de um modo assim muito verdadeiro e muito íntegro, de todo o coração. E quando eu vejo eles aparecendo aqui dentro do contexto do quinto selo, eu vejo que Deus tem um amor um amor especial aos seus fiéis. Exatamente. Esse é um período bastante interessante, porque ele nos remete ao período anterior e posterior à Reforma, né? A Reforma Protestante, o período ali da Idade Média, período difícil, né, que a igreja passou, muitos fiéis, sinceros, pagaram com a própria vida. Foi um tempo complicado para a igreja aquele, né, pastor Marcos? Eu tive o privilégio de visitar o Vale dos Valdenses. E ali foi um povo que nesse período se ergueu como um povo fiel à Bíblia, à palavra. Tem um monumento lá que foi erguido, que está até hoje, só a Escritura, só a Lapis Scripturae. A fé deles era baseada, a vida deles era baseada na Bíblia Sagrada. E por isso eles pagaram um preço muito alto. Outros mártires também tiveram que enfrentar isso, mas nesse período eles se esconderam nas montanhas, nas rochas. Eu tive a oportunidade de visitar uma das cavernas que eles usavam como igreja, inclusive. Impressionante como Deus preservou aquelas pessoas. E mesmo sendo vulneráveis às forças inimigas da época, que o governo liderava isso e os perseguia, eles conseguiram vencer muitas lutas ali. Muitos morreram. Tem um lugar que eu visitei chamado Torre de Pelite, que as pessoas, os valdenses eram lançados lá de cima com a sua família. Primeiro lançavam os filhos, a esposa, depois eles eram jogados, assim, testando a fé, perguntando se eles acreditavam, se eles eram fiéis a essa fé ou se não seriam jogados lá de cima, e muitos foram lançados. Quer dizer, por outro lado, você vê pessoas sofrendo, mas você vê pessoas sendo protegidas e mantidas por Deus em lugares inóspitos, em lugares, é uma região muito fria. E eu imagino esses homens aqui, quanto que eles sofreram, e quanto que eles tiveram que confiar eternamente em Deus. A gente percebe... Basicamente em Deus, né? A gente percebe que passamos por provas, por tribulações, sim, mas Deus está sempre com a gente. A gente olha assim para trás, temos toda essa visão da história da igreja cristã, e você que está em casa, de repente, está passando por um drama na sua vida muito grande, que afeta até a sua vida espiritual, quem sabe. Mas acredite, Deus está ao seu lado, te ajudando, te apoiando, te dando forças para você passar por esse momento, se tornar um grande vitorioso. Porque quando a gente olha para a história da igreja cristã, foi assim o que aconteceu. Perseguições, lutas, dificuldades, mas o Espírito Santo, o poder de Deus, estava sempre ao lado de cada uma dessas pessoas. Então a gente não deve se desesperar, né? Nós como pastores somos
facilmente arguidos aí, as pessoas nos perguntam, olha, pastor, eu estou passando por provas, por lutas. A gente tem que incentivar, Parece permaneça que Deus firme. me deixou, né? Parece que Deus não está se importando Parece que comigo. Deus se esqueceu de mim, olha o que aconteceu com esses irmãos. Será que eles não pensavam a mesma coisa? Onde é que está Deus, não é? Mas eles sabiam, eles confiavam que Deus estava com eles. E essa tem que ser a nossa perspectiva de vida. Você sabe, em nosso ministério. No livro de Hebreus, isso que você falou foi muito forte. Eu me lembrei agora do livro de Hebreus 11, quando Paulo fala ali que eles morreram sem ver a promessa cumprida, mas eles morreram na fé. Ele diz Hebreus 11, homens, né? Hebreus 11, homens e mulheres que o mundo não foi digno. Quer dizer, como é que pode você sofrer, se expor a uma situação dessa e não ver a recompensa, não receber a recompensa? Então a gente pensa, no mundo que tem, às vezes, o contraste contra o Evangelho, contra aquilo que Deus prega como caminho, e não aceita e combate isso, a gente pensa, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Parece que Deus não se importa, Deus não nos abandona, Deus não nos deixa. Ele vai mostrar o quanto que Ele nos ama e quanto que Ele está do nosso lado. Né? Exatamente. Pois A não, gente até comentou ali agora há pouco sobre o fato de que na história da pregação do Evangelho, assim como acontece hoje, os obreiros de Deus, os homens e mulheres que estão ali ativamente trabalhando para Deus, nem sempre eles passam por circunstâncias fáceis na vida. Né? E a gente vê aqui, logo já na aplicação dos selos, das histórias, a gente percebe que, por ser fiel a Deus, nem todos passaram por sempre dias felizes e confortáveis. Mas aqui existe uma coisa muito importante no quinto selo. Fala que os mártires, quando simbolicamente eles clamam, né, porque o mártir já não está mais vivo, mas simbolicamente ele clama, versículo 10, né? Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esse é um questionamento Era um questionamento natural. Exatamente. Quem está sofrendo, né? Exatamente. A alma humana faz isso. Às vezes, talvez aqueles que nem creem em Deus façam Ninguém quer sofrer, né, pastor? Ninguém quer sofrer. Sofrimento não é bem-vindo para ninguém. Mas não é natural, né? O que nos conforta, de fato, é que logo em seguida, no versículo 11, fala assim, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E aí depois Deus continua falando com eles. Mas eles receberam vestidura branca, símbolo da vida eterna, da salvação em Cristo. Foram guardados por um pouco de tempo. Exatamente, né? E herdeiros de um lar, que de fato não vai haver dor, nem sofrimento, nem lágrima, nem choro. Ou seja, esses são os filhos de Deus da eternidade. Exato. Fazendo um paralelo aqui com Apocalipse capítulo 2, verso 10, que é num outro contexto também, mas é um apelo à fidelidade, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É um apelo forte para que você persevere. Você falou em perseverança, Perfeito, não é? Agora há pouco. E Jesus, falando em Mateus capítulo 24, verso 13, se não me falha a memória, ele fala para que a gente persevere até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a perseverança, ela tem que fazer parte do povo de Deus, ela tem que fazer parte da nossa vida cristã, não podemos nos desanimar. Esse momento aqui do quinto selo, que é aquele período da reforma, foi um período muito duro, tem muita literatura, né, sobre Bastante. isso, falando, contando as histórias desses mártires, homens que não temeram a morte por amor ao Evangelho. Interessante, pastor, esse texto, 24:13, eu conferi aqui para somar com você. Aqui não está dizendo aquele que nunca pecou, aquele que nunca caiu, aquele que nunca desistiu, mas aquele que talvez como os discípulos não entendeu, voltou à vida anterior, foi pescar, aí é derrotado mesmo com aquilo que sabia fazer, aí volta para a praia, quando chega lá, Jesus está com um banquete esperando eles, quer dizer, aquele que não desiste, tem uma palavra que a gente usa, só em português tem, que é garra, né, que é aquilo que o gato faz, você joga um gato, o gato se agarra em qualquer lugar, se agarrar, você se agarra, você não solta, esse vai ser salvo, que é o que eles fizeram, né? E o salmista diz, o famoso, conhecido Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quer dizer, o Filho de Deus ele está sujeito a passar por esse ambiente de dor extrema e até de compreensão do seu limite como ser humano. Exatamente. Eu não temerei, porque tu estás comigo. Exatamente. Promessa preciosa de Deus. Você talvez esteja exposto, mas Jesus não te deixou sozinho. Exatamente. Com essa visão vem o próximo período,
período profético, período histórico, que é esse período aí do sexto selo, para a gente já começar aí a ensaiar o encerramento do programa dessa semana. E a cena da abertura deste sexto selo, o que vemos, pastor Edmur? A gente tem então aqui agora um momento talvez até mais recente, mais perto de nós, né? Na qual a gente encontra o Cordeiro mais uma vez abrindo esse selo e logo já vem de cara, né, ali terremoto, o sol se tornou negro, as estrelas do céu caíram pela terra, versículo 13, né? E então tudo aparenta aqui logo no início do texto que aqui acontecem sinais, né? A primeira coisa que sobressai aqui, na leitura rápida do versículo 12, 13 e 14, é se de fato isso aqui é literal ou se é simbólico, porque a gente fala muito sobre simbologia no Apocalipse e talvez o pessoal de casa deve se perguntar, mas o que acontece aqui agora, né? A gente está lidando com uma questão simbólica. Quando a gente lê alguns comentaristas, alguns dizem que de fato é simbólico. Mas acontece que a cena do sol que se tornou negro, a cena da estrela do céu que caiu pela terra, também a cena das estrelas, né? Aparece em outras partes da Bíblia. Exato. Talvez acho que o que mais conhecido de todos é Mateus 24, versículo 29 e 30, que você vai ver a descrição exata do que a gente está lendo aqui. Também tem o texto de 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10, que a gente tem, mais uma vez, isso como algo literal no contexto bíblico. Então, se você vê outros textos na Bíblia que falam exatamente nessa mesma lógica, você percebe que são não apenas são sinais literais, que deveriam acontecer quando João escreve o livro. Até mesmo, pastor, porque esse momento é um momento da declaração do juízo de Deus, dos sinais do juízo de Deus, e até aqui há uma pergunta daquelas pessoas que não aceitaram o Evangelho, que não aceitaram essa proposta de Deus, que não quiseram receber o reino de Deus, quem é que vai poder suportar, quem é que vai subsistir, né? Mas, na realidade, aquele que aceitou, como você disse, foi vestido com vestiduras brancas, com sangue do Cordeiro, com as vestes do Cordeiro, para ele o juízo não é uma notícia ruim, é uma notícia de boas novas, porque o juízo era uma celebração. O dia da expiação em Israel era um dia de celebração, não era um dia para chorar, um dia para ter medo. Então, às vezes a gente ouve falar assim, não, Deus vai vir e destruir, e nossa, eu tenho medo, até sonha e se apavora com isso. Essa visão de Apocalipse revela o caráter de Jesus, o personagem principal de Jesus, revela Jesus como uma solução. E voltando lá para aquela introdução, aqui para encerrar o meu comentário, eu digo assim, João, quando viu que ninguém podia abrir o selo e se desesperou, é exatamente isso que a gente vê quando olha para as circunstâncias que nós estamos caminhando. E a gente se desespera. Para onde nós vamos? O que vai acontecer com esse mundo? Precisamos correr para buscar outro lugar fora desse planeta? Claro que não vai conseguir, não tem como. Mas não é essa a solução. Claro. Entra o Cordeiro, entra Jesus com a coroa da vitória e nos dá a vitória. Ele não só destrói o mal, ele dá a vitória e a vida que nós sempre queremos, sem dor, sem lágrimas e sem sofrimento. Isso é tremendo. É verdade. Isso é uma grande mensagem. Nós estamos chegando ao final do programa. Temos só 2 minutos para tecermos aqui os nossos últimos comentários. E aí vem a visão do 7º selo. O que vocês têm a dizer para os nossos telespectadores, para a gente fechar o programa com aquela mensagem de esperança, para aqueles que entenderam que houve sofrimento na história do povo de Deus, também há em nossa vida, mas temos que permanecer firmes. Olha, o Cordeiro que abriu todos os selos, ele também vai abrir o 7º selo, que tem a ver agora mais com a parte final, ali perto do fechamento da Porta da Graça, no contexto histórico da pregação. O Cordeiro que abriu os selos é o Cordeiro que a gente conhece, é aquele que morreu em nosso lugar. Então, a gente vive um momento da pregação do Evangelho, na qual Cristo ele continua sendo o supremo guia da sua igreja e usa a igreja como ela é, do jeito que é, para fazer uma grande obra. Então, ao se aproximar-se do próximo estudo, dessa nova semana, a gente vai para esse estudo confiante
de que Cristo ele está no controle da pregação do Evangelho e está disposto a me usar, a usar cada um de nós aqui, aqueles que estão em casa, para fazer uma grande obra até que Cristo venha pela segunda vez. Amém. Que isso aconteça logo, né? Eu fico, pastor, com a promessa de Cristo. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dias ruins, dias bons, dias de desafios aparentemente impossíveis, dias às vezes de frustração, de derrota, mas dias de certeza de que em nenhum momento desses estamos sós. Não estiveram os cristãos no passado e nós não estaremos hoje. Certamente que Deus nos abençoe a crer assim. É verdade. Ou seja, até o momento da volta de Jesus, temos que estar firmes, porque o nosso Rei virá e não tardará. Amém. Aquele que prometeu vir, ele virá. E nós cremos muito nisso, queremos que você confie nisso, entendendo que da abertura do primeiro selo até a volta de Jesus, até o último momento, Deus esteve com o seu povo e está com a gente também. Amém. Pastor Edmur, eu chamei de Edmir, errei o nome aqui no final. É o nome do meu primo. É o nome do seu primo? Então, Pastor Edmur, que Deus te abençoe ricamente, amém, obrigado pela sua participação. Pastor Marco Lamarques também, obrigado. Estar com vocês. Que a semana que vem a gente vai ter um novo tema e esperamos ter um encontro com os nossos telespectadores também. Até lá.